E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D. O vídeo de hoje será da série Tech. Nós vamos continuar o review sobre o Avel 1711 MX Ti, um modelo full range, um desses modelos aí da Avel para uso profissional. Nós já tivemos aí um vídeo do unboxing deste Note, onde efetuamos aí uma rápida análise em relação à parte física do Note. O vídeo de hoje, então, irei abordar um pouco mais as minhas impressões após mais de 2 meses de uso deste equipamento. Então é isso aí, pessoal. Vamos ao vídeo de hoje. A Bobsim P&D oferece os serviços de pesquisa e desenvolvimento de hardware, realizando o projeto de dispositivos específicos para controle de máquinas, Internet das Coisas e automação de processos, sendo especializados em projeto de circuitos digitais utilizando microcontroladores e FPGA. A Bobsim P&D também oferece os serviços de consultoria para o seu projeto e a sua empresa, auxiliando na tomada de decisão para a resolução de problemas, viabilizando o seu projeto. Para mais informações, acesse o site www.bobsim.com.br ou entre em contato através do e-mail contato@bobsim.com.br. Então, pessoal, esse daqui é o Avel Full Range 1711 MX Ti. Ele é um Note da linha de workstations da Avel, né? Então ele não é um computador diretamente gamer. É claro que ele serve também para jogar aí alguns games casuais, obviamente, também possui alguns aqui instalado. Afinal de contas, a gente também precisa, volta e meia, dar uma espairecida e fazer alguma coisa diferente, a não ser engenharia, né? Então este Note aqui no site da Avel, ele será encontrado aqui na linha de notebooks profissionais, ok, galera? Então vocês encontram o 1711 aqui na linha de notebooks profissionais, né? Então aqui está ele, vocês têm duas opções, a versão Nave e a versão normal, a MX-TI normal. A diferença entre elas é apenas a tampa, né? Sendo que o modelo Nave traz a tampa colorida, enquanto o MX-TI, que não é o Nave, ele vai vir apenas na cor do equipamento, né? Que é essa cor cinzenta aí que vocês estão vendo na outra câmera. Então vamos dar um clique aqui. Algo bem interessante em relação à Avel é principalmente a possibilidade de você customizar a configuração. Então aqui está o Note, né? Entre as suas especificações ele possui um teclado retroiluminado, que é bem interessante quando você trabalha à noite, certo? Então aqui eles possuem 3 configurações básicas, a Good, Best e a Ultimate. A configuração que eu escolhi, ela não é nenhuma dessas 3 aqui na realidade, ela é uma mistura das 3. Eu acabei vindo aqui na versão Ultimate e alterei a quantidade de memória para 16 GB de memória RAM e troquei o SSD de 480 para 256 GB. É muito interessante aí você utilizar um SSD, pois isto acelera muito as coisas no seu dia a dia, né? Principalmente ao efetuar edição de vídeo. A edição de vídeo consome aí uma quantidade de I/Os bem absurda do HD, e o SSD, que proporciona aí até 500 MB por segundo, acaba sendo uma boa pedida para acelerar a sua edição. Também o uso de ferramentas de síntese lógica, né, como o Vivado ou mesmo o Ice Design Tools e o Quartus, também são beneficiados com uma instalação em disco SSD. Por quê? Porque nós estamos falando de um processo de síntese lógica que faz o acesso a uma infinidade de bibliotecas que são armazenadas aí no disco, né? Então vocês possuem bibliotecas com gigabytes de tamanho, né? Como por exemplo o Vivado, a instalação dele ocupa na faixa dos 8 GB no seu computador. E o que é isto, né? Basicamente a maior parte desses 8 GB não são o framework, não é a ferramenta em si. A ferramenta em si vai ocupar aí o que? 1 GB no máximo. O restante é tudo bibliotecas, são bibliotecas dos FPGAs e das células que serão sintetizadas no FPGA. Então você imagina o esforço para o disco efetuar a leitura disso de forma granular. No SSD isto não acontece, uma vez que o acesso é muito mais rápido, principalmente o acesso granular, ele acaba sendo muito mais veloz. Então o uso do SSD pode vir a auxiliar muito
inclusive no nosso trabalho aí no dia a dia em engenharia eletrônica, né? Então, é isso aí. O que mais eu posso dizer de interessante em relação à configuração? Selecionem pelo menos a AC8260 como Wi-Fi, certo? A 8260 ela já traz um módulo Wi-Fi com os dois transmissores, né, dual, então ela consegue operar em 2.4 e 5 GHz, possibilitando aí uma banda de até 833 MB por segundo, né, megabits na realidade, por segundo. Então você consegue ter uma rede Wi-Fi bem mais veloz, próxima aí de uma rede cabeada de 1 gigabit. Então, se você possui um storage ou um servidor dentro de seu laboratório, né, ou seu escritório, é interessante o uso de uma rede Wi-Fi mais poderosa, né, pelo menos a 8260. Né. A Killer 1535 também possui aí uma performance superior. A 3165 ela é bem básica, vai chegar aí até uns 400 megabits por segundo, o que ao meu ver acaba não sendo interessante, né? A diferença são apenas R$60 para um baita acréscimo no desempenho de sua rede. É claro que o seu Access Point precisa suportar isso, né? De restante é isso aí. Aqui na minha configuração eu não selecionei sistema operacional e nem pacote Office, pois eu já os possuo por licenciamento de volume, certo? Então aqui eu já utilizo o pacote Office com assinatura mensal e o sistema operacional a partir aí de licenciamento por volume, né? Tanto neste computador quanto no outro computador, no HP, é assim, né? Então, vamos dar agora uma falada a respeito do uso do Note, né? O que eu achei referente ao uso deste computador nestes últimos 2 meses aí, né? Então já foram em torno de 2 meses desde a publicação do vídeo do unboxing, né? Então, aqui eu tenho um pequeno guia de alguns tópicos que vamos conversar, né? Vamos falar aí fisicamente dele, sobre o hardware, prós, contras e algumas impressões gerais a respeito deste Note, certo? Então, pessoal, em relação às dimensões aí deste Note, vocês já estão vendo ele aí também na outra câmera. Eu não achei ele um Note muito grande, achei ele ok para um Note com uma tela de 17 polegadas, né? A tela de 17 polegadas eu achei importantíssima para o uso profissional, pois o conforto do uso de uma tela maior é realmente indispensável, né? Faz muita diferença no dia a dia você trabalhar com uma tela com uma área visível maior, principalmente quem já possui até algum problema ocular, né? Miopia ou astigmatismo, né? Qualquer coisa do tipo, usa óculos, por assim dizer. Então é bem interessante uma tela maior, né? É claro que para você carregar este Note aqui, existe uma certa dificuldade, pois não são todas as mochilas em que você irá conseguir colocar um Note de 17 polegadas, né? Então é importante, quando você comprar um Note com uma tela maior, verificar se a sua mochila vai comportá-lo, ou se não, já efetuar a compra de uma mochila para carregar este Note. Algo também que podemos dizer assim que eu não gostei tanto neste Note em relação a diagramação dele, né, em relação à caixa dele, eu achei que essa borda aqui ela é muito grande. Eles poderiam ter ganho aqui em torno de 1 centímetro na profundidade do Note, apenas diminuindo um pouco o tamanho aqui dessa borda da tela, né? Isso daí seria bem interessante, pois já facilitaria para encontrar uma mochila adequada para o Note. Mas não é nada assim que possa dizer, é algo matador e não vale a pena por causa disso. Não, achei ele bem ok, né? Outra coisa em relação também a este Note que eu achei muito bom é a espessura dele. Ele é mais fino do que o HP que eu possuía antes, né? O outro HP ele chegava a ter aí quase meio centímetro a mais. Então a bag que eu utilizo para colocar ele, né, a proteção que eu uso para colocar o HP, serviu perfeitamente para o Avel e ficou inclusive um pouco mais folgado, não ficou assim tão apertado dentro da capa de proteção. Então ele é um Note bem fino. Isso também ocorre devido à simplicidade da carenagem. Vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. O peso dele também achei muito bom. Ele é mais leve do que o HP. Ele tem em torno de 2,4 kg, né? Então o HP já tinha em torno de 3,1 kg. São 700 miligramas a menos, né? De 2,4 para
3,1 quilos, então 700 miligramas já é bastante coisa. Inclusive, podemos dizer que o ganho, para mim, ele foi bem visível em termos de peso, certo? Outra questão aí, né? O conforto, a parte ergonômica. Algo que eu achei legal, essa distância aqui para o teclado eu achei bem boa, pois é possível você posicionar bem confortavelmente a sua mão para o uso do teclado. O mouse dele também, né, o tapad dele também tem um tamanho interessante, apesar de eu não ter gostado do toque dele. Ele é fosco, como vocês podem ver, eu não sei se é possível visualizar isso aí a partir da câmera, né? Depois eu coloco uma foto aí. Ele é fosco, então o toque aqui é áspero, ele não é um toque liso. Eu acho que eles deveriam ter feito o tapad liso. Para o meu caso, isto não faz muita diferença, né? Uma vez que praticamente não utilizo o tapad, não utilizo o mouse embarcado no próprio Note. Então, utilizo sempre o mouse Bluetooth mesmo, né? Inclusive já estou também utilizando um tecladinho aqui. Pois aí vem o próximo tópico, né? Pois eu não gostei muito do teclado deste Note. Então este teclado aqui ele não é muito bom, não gostei dele. Achei o toque dele meio frágil, né? Ele parece ser um teclado frágil, ele não me traz nenhuma segurança em termos de durabilidade para este teclado. Isso talvez possa ser devido ao ter utilizado por pelo menos aí uns 5 ou 6 anos o Note HP, que possui um teclado mais rígido e principalmente a carenagem do HP ela é toda em alumínio. Então isso acaba também trazendo uma certa resistência mecânica ao próprio teclado, né? Pois o teclado está calçado por alumínio e não por plástico, né? Então desta forma, o teclado dele eu achei muito frágil. Inclusive ao teclar você sente, né, que o teclado ele cede um pouquinho no momento que você está utilizando ele, e isso me traz inclusive algumas preocupações em relação à transmissão de vibrações para o interior da máquina, né? Para a placa-mãe e todos os outros componentes mecânicos. Não chega a ser tão problemático, pois o HD dele se situa nesta parte aqui inferior esquerda, fica mais ou menos aqui assim o HD dele. Eu já abri o Note, isso é um outro tópico que vamos falar mais adiante. Então ele fica mais ou menos aqui o HD, então ele não chega a receber impactos da parte do teclado. Um agravante em relação a isto é com o microfone, pois se você utilizar o microfone embarcado no Note e teclar alguma coisa, você vai escutar o barulho das teclas. Isso não acontecia no HP. Né? O HP, toda a parte de áudio dele era muito bem planejada, né? Até por ele utilizar o Beats Audio, né? Ele vir com o Beats Audio. Então a parte de áudio dele é muito superior ao do Avel. Isso foi algo que me deixou um pouquinho desapontado, né? A falta de cuidado em relação ao projeto de som aqui do Avel 1711 MX-TI. Ainda falando um pouco mais sobre a parte física dele, né? Nós temos a questão do desmonte do Note. Né? Claro, nem tudo são flores, né? E também nem tudo são espinhos. Este Note aqui, ele, apesar de possuir uma carenagem que eu achei um pouco frágil, né? A carenagem dele é toda ela em plástico. Eu acho que eles deveriam, para um Note nesta faixa de preço, utilizar alumínio. Pelo menos alumínio na tampa de cima, aonde se recebe a maior parte dos impactos. Você está normalmente com a mão apoiada em cima do Note, utilizando o teclado, então existe o impacto de você teclar, né? E, é claro, a sua mão sobre o Note. Isto, com certeza, utilizando o teclado do Note, utilizando apenas o Note, em algum tempo haverá um desgaste devido ao apoio da mão em cima do plástico, né? Essa pintura aqui certamente ela vai começar a desgastar com o tempo. Então, o uso do alumínio facilitaria em relação a isto, né? O desgaste seria menos acentuado. O Note acabaria envelhecendo melhor, né? Principalmente devido a essas questões mecânicas. Em relação ao desmonte do Note, né? A Avel ela possui uma política um pouco diferente das outras fabricantes. Ela facilita o desmonte do Note, pois eles não cobram garantia, né? A parte de garantia deles permite que você abra o seu Note para efetuar limpeza, efetuar manutenção, troca de memória, troca de HD e etc. Você inclusive pode comprar o seu Note sem HD. Se você já possui um SSD em casa e você quer aproveitar o mesmo SSD no seu Note,
você pode solicitar que ele venha sem o SSD, e aí você abre o Note e encaixa ele quando chegar, certo? Isso daí vem inclusive de encontro com um dos problemas que eu tive com este computador aqui, né? Ele veio de fábrica com um defeito na tela, no display de LCD dele. É um display LCD IPS Full HD de 17 polegadas, ele veio com um probleminha. Infelizmente eu não tenho mais as fotos, né, referente ao problema que houve aqui com ele. Até deixa eu dar uma olhada se eu não tenho isso arquivado aqui no meu Google Drive. Infelizmente eu não tenho mais essas imagens, então vou ficar devendo aí o problema que houve, né, neste Note. A tela dele basicamente não estava exibindo todas as cores, né? Ele estava trabalhando em modo de 16 bits. Então por mais que eu alterasse a configuração no adaptador gráfico, acabava tendo perda aí de qualidade de imagem. E a perda ela era bem visível, ela trabalhava bastante em edição de vídeos, né? Até mesmo para assistir algum vídeo ou jogar algum game, né? No próprio Proteus era possível visualizar esse cromatismo, né, nas imagens, principalmente na parte de visualização 3D. Isso acabava sendo bem chato. Então eu acionei o suporte deles já na primeira semana, eles foram muito atenciosos e resolveram rapidamente o meu problema, né? Basicamente eu tinha duas opções: ou eu teria que mandar o Note de volta para a fábrica, ou eles me encaminhavam a tela para efetuar a troca. E foi obviamente o que eu escolhi, pois eu já estava trabalhando com o Note, né? Então eles me encaminharam um display novo, um LCD novo de 17 polegadas, e passaram para mim todas as informações para efetuar a troca. E aí é que veio a minha surpresa com a facilidade de desmonte desta máquina. E pelo que eu andei lendo aí pela internet, todas as máquinas da Avel são assim, são fáceis de desmontar, principalmente para que você consiga efetuar a limpeza do Note, né? Esse caso aqui, basta você remover essas duas tampinhas aqui, tem acesso a dois parafusos, e com um cartão você abre a borda aqui da tela, essa frente aqui ela sai toda junta, e aí você tem acesso a tudo que está na tampa da tela, né? Inclusive o display LCD, a câmera, cabo flash e as antenas de Wi-Fi que são posicionadas uma de cada lado, né? Então é bem fácil para efetuar o desmonte. Desmontar a parte de baixo aqui do Note, né, onde fica a placa-mãe e todos os demais componentes também é muito fácil. Basta remover os parafusos e com um cartãozinho você abre aqui, desengata a tampa e a tampa sai inteira. Para quem já tentou efetuar o desmonte de um computador HP, um Samsung ou até mesmo um CCE, eu já tive também um Note aí da CCE com o Intel Core i3, né? Ele é um inferno para desmontar, né? Os HPs são muito complicados de desmontar, os Samsungs também são complicados de desmontar, né? Então esses aqui da Avel eles são muito simples, são bem fáceis de efetuar o desmonte deles, justamente para facilitar a limpeza. São máquinas de alta performance e os coolers, né? Uma vez que esse daqui, por exemplo, tem dois coolers, ele tem um aqui e o outro aqui, eles acabam acumulando poeira com o tempo e você precisa abrir o seu computador para efetuar a limpeza, né? De modo a manter o sistema todo bem refrigerado e conseguir que ele atinja a máxima performance. Lembrando que todos os processadores, tanto o processador gráfico quanto o CPU, hoje em dia, possuem um termômetro interno. A partir da temperatura configura os steps de performance, né? Então o clock ele nunca vai atingir o máximo se a CPU estiver muito quente, se ela estiver sobreaquecida. Então efetuar essa limpeza periódica em seu computador é muito importante para que ele consiga atingir a performance máxima. Agora em termos de conjunto de hardware. Esse computador aqui, então, ele possui embarcado 16 GB de memória RAM, ele é um i7 7700 de 2.8 GHz, sendo que o clock máximo dele chega até 3.8 GHz, né? Então, vindo aqui em desempenho no computador, é possível verificar que o clock dele salta às vezes para 3.8 GHz, né? Então, apresenta uma boa performance, uma excelente performance para o uso em engenharia. Ainda teremos mais um vídeo de review aqui no canal falando sobre a performance deste computador no uso de determinadas ferramentas. Vamos focar muito no uso do Vivado, do Wise e também de algumas outras ferramentas aí destinadas à engenharia de alta performance, né? E vocês verão que a diferença de performance
que obtive entre o Note HP e esse daqui foi gritante. Para vocês terem uma ideia, um processamento que iria levar em torno de 12 horas no HP, que era um Design Space Exploration que estava desenvolvendo aí para a minha dissertação de mestrado, enquanto aqui foi concluído em menos de 5 horas, nesse outro Note aqui. É claro que o HP ainda está com um certo defeito em relação ao processador, mas existe também um ganho de performance na casa dos 18% entre um Note e o outro. Em relação à placa de vídeo deste Note aqui, trata-se de uma NVIDIA 1050 Ti. Gostei muito do desempenho dela, né, tanto para o uso mais profissional quanto para games, né? Então ela tem aí um bom rendimento. Um jogo como, por exemplo, o Shadow of Mordor, que é um pouquinho mais antigo, ele roda tranquilamente aí em Full HD com todos os filtros ativos, sem qualquer problema de performance, né? Então acaba sendo uma placa de vídeo bem tranquila para o uso profissional e também para alguns jogos aí de vez em quando para você dar uma espairecida, né? Agora vamos fazer um fechamento. Quais são os prós, os contras e as impressões gerais a respeito deste Note? Prós, temos aí como algo bem importante ele ser um Note leve para a categoria, né? Esses Notes de 17 polegadas normalmente partem dos 3 kg e este aqui tem apenas 2,4 kg. Então ele dá tranquilamente para você colocar dentro de uma mochila e sair com ele por aí sem muitos problemas, certo? Ele também possui uma alta performance para tarefas mais exigentes. Não tive muitos problemas com relação à performance nele, a não ser performance em alguns aplicativos, mas aí o problema é o aplicativo mesmo, né? Por exemplo, o Proteus, ele apresenta alguns problemas para simular circuitos maiores, e isso não importa o seu computador. Se você tem esse problema, entre aí na fila, porque somos vários a reclamar deste problema no Proteus, né? Quando o circuito começa a aumentar, começa a escalar, parece que a ferramenta de análise SPICE dele, de simulação SPICE dele, começa a pedir arrego e não consegue efetuar os cálculos corretamente. Isso daí provavelmente é devido a uma falta de simplificação nos processos de cálculos, né? Então, o Proteus eu não tive grandes ganhos, mas em outras ferramentas, principalmente ferramentas de síntese lógica, o ganho ele é perceptível, ele é gigantesco. Além disso, aí, temos uma tela, um display IPS de ótima qualidade. Essa tela aqui, a tela que chegou nova, né, que foi substituída, me agradou bastante, principalmente devido à resolução, ela é uma tela Full HD, e também a reprodução de cores, né? Ela tem um bom contraste, então ela me agradou bastante essa tela, apesar de ela não ser uma tela do tipo LED. O Note também possui um excelente sistema de refrigeração, são 2 coolers, né? Um dedicado para a placa de vídeo e o outro dedicado ao processador. Então acaba mantendo o sistema todo bem refrigerado no geral. Além de ele possuir, é claro, as saídas de ar laterais, ele também possui uma entrada de ar por baixo. Aqui ele também possui alguns pezinhos que deixam ele em torno de 2 a 3 milímetros afastado da base da mesa, permitindo um pouco de fluxo de ar por baixo do equipamento, certo? E é claro, um dos prós dele é o custo. Vocês devem ter visto ali que ele não é um Note barato, mas ainda assim, para a categoria, ele custa em torno de 20 a 25% menos do que os concorrentes. Vocês podem fazer uma rápida pesquisa na internet e verificarão que Notes da HP e da Dell com tela de 17 polegadas, processador 7700HQ e placa de vídeo 1050 Ti possuem um valor em torno de 20 a 25% maior do que o ofertado aí pela Avel. É claro que existem motivos para isto, né, galera? Os motivos são principalmente referente à carenagem. Esse aqui traz uma carenagem mais simplificada, feita em plástico e não em alumínio, como a HP, por exemplo, adota, né? E é claro, também questão de isenções fiscais, uma vez que a Avel produz esses notes em solo nacional. A placa-mãe dele é fabricada pela Foxconn, então ela é fabricada na fábrica aqui no Brasil, né? Então, placa-mãe Foxconn, o teclado também, se não me engano, ele é produzido em solo nacional, e o restante, né, alguns outros itens, é claro que são importados, mas estando dentro aí de um limite, uma porcentagem que o governo federal exige, eles conseguem isenções fiscais bem interessantes, o que consegue baratear bastante o equipamento, né?
o que aí é diferente de alguns outros fabricantes como a HP, que acabam importando mais de 80% dos materiais que compõem o seu equipamento, o que acaba encarecendo, é claro, a fabricação, a industrialização do Note. Dos contras a respeito deste Note aqui, devemos salientar a carenagem, que eu achei ela muito frágil por ser em plástico, né? Para um Note deste porte, né? Desta configuração, achei que a carenagem poderia ser em alumínio, pelo menos a tampa de cima dela podia ser em alumínio e embaixo não tem problema ser um plástico rígido, né? O que a HP utiliza, por exemplo. Então, se eles fizessem pelo menos a tampa superior em alumínio, já seria bem interessante. O teclado também para mim não transmitiu muita confiança, por isso também que acabei comprando um conjunto de mouse e teclado externo, pois eu precisaria, é claro, deste teclado sempre funcionando ok, pois de vez em quando tem que levar este Note a algum cliente, né? Tem que botar ele debaixo do braço e ir visitar algum cliente. Então não dá para levar um Note com um teclado com algum problema, uma tecla com defeito, ou mesmo com as letras aí apagadas, né? Então é algo que achei bem ruim, né? Este teclado aqui, ele é muito frágil, né? Não gostei, realmente não gostei do teclado. Eles poderiam colocar algum daqueles teclados mecânicos que eles utilizam nas séries de 15 polegadas gamer. Então já fica aí também uma dica para a Valve, substituir o teclado de todos os Notes pelos modelos mecânicos que eles já adotam nos modelos gamer. E o último contra é a placa de som deste Note. A placa de som dele é simplesmente horrorosa. Por que eu digo isso? A parte de áudio, né? A execução de áudio até é ok. Você consegue escutar as suas músicas bem tranquilamente, não conseguir perceber muita perda de frequências, né? Isso que eu tenho aí um ouvido relativamente bem aguçado, então não percebi muitos problemas em relação à execução. O problema está no microfone. A parte de captura de áudio dele é simplesmente horrorosa. Ele tem muito ruído intrínseco na própria placa, né? O SNR dele, o nível sinal-ruído dele é muito baixo. Então, para efetuar as gravações aqui do canal, inicialmente eu precisava utilizar ainda o HP, até que eu efetuei a compra de uma plaquinha, um adaptador USB externo. Então eu precisei comprar um adaptador USB externo para conseguir gravar os vídeos aí do canal. É o adaptador que eu utilizei, né? Estará a foto aí no vídeo para vocês verem. Então, um adaptador extremamente simples e barato, né? Isso aí é que é o ridículo, né? Um adaptador aí de R$20 resolveu o meu problema de ruído. E simplesmente um computador na faixa dos R$5.800 vem com uma placa de som extremamente ruim, na qual eu não posso ligar um microfone e efetuar uma gravação de qualidade. E uma placa de som de R$20 resolveu o problema. Então é algo simplesmente ridículo, né? Péssimo isto, simplesmente isso precisa ser falado, né? A Valve precisa rever isso eu já falei no suporte deles, não sei se vai ser feito algo a respeito, se eles vão encaminhar aí para o departamento de engenharia deles revisar a questão da placa de áudio, né? Pois realmente eu não sei se o problema é no adaptador, é no chip, que é um AC97, ou se de repente o problema é a parte analógica, é o projeto analógico de áudio, né? Que vai desde o jack até a entrada do chip. Francamente, eu não consigo acreditar que em pleno 2018, né, 2017, 2018, ainda tenhamos chips de áudio com baixa qualidade. Eu acredito que o chip em si não é o problema. Imagino que o problema seja o projeto do PCB. Né? Provavelmente o caminho que o áudio toma, né, que as trilhas de áudio tomam, devem estar com uma grande impedância, né, e recebendo aí a indução eletromagnética a partir de outros barramentos que cruzam com essas trilhas, né, com as trilhas de áudio analógico. Isso poderia ser resolvido, né, de uma forma simples, efetuando a realocação dessas trilhas e colocando pequenos operacionais no caminho em modo diferencial. No caso, efetuar um bom projeto de áudio, que é o que a HP fazia utilizando o áudio da Beats, né, utilizando o Beats Audio. Então, isso daí foi uma grande diferença, foi algo que eu senti bastante em relação ao HP e ao Avel Full Range 1711 MX-TI. É claro, não vou nem falar que ele não possui subwoofer, né? O HP possui subwoofer, todos os HPs que possuem Beats Audio vêm com subwoofer, e isso também acaba sendo uma baita diferença, né?
Aqui, como utiliza a maior parte do tempo o Note sobre a mesa, então eu já tenho meu sistema de áudio aqui, né? Está embaixo da mesa aqui, que é um sistema de 110 watts RMS e possui também 2 subwoofers. Então, em termos de áudio, acaba não sendo tão problemático, né? Pois praticamente não utiliza o áudio embarcado no próprio Note. Então, esses aí são os contras, né? Em relação aí às impressões gerais, o suporte técnico da Havel, ele é razoável, ele é bom. Podemos dizer assim que ele é melhor do que da maioria dos fabricantes, né? Nunca tive um Apple e eu sei que o suporte da Apple é um dos melhores, né? Mas o da Havel, ele não deixou a desejar. O pessoal, eles realmente resolveram o meu problema, se engajaram na resolução do problema e encontraram uma solução que me agradou e não me deixou sem o computador, isso que é o mais importante, né? Se tratando de um computador workstation, cada dia parado aí para mim é um baita de um problema, né? Então eles resolveram rapidamente esse problema aí da tela. Ainda tenho um pequeno problema em relação a drivers neste computador. Esse computador aí, ele é um lançamento, então é esperado que problemas de drivers ocorram, né? O problema simplesmente está ligado ao uso da segunda tela. Então tenho aqui um segundo display, né, que é ligado via HDMI. No momento em que o computador ele inicia, ele carrega todos os demais utilitários, né? Então temos aqui alguns utilitários que são os utilitários OSD do sistema, né? O FlexiKey, que é utilizado para efetuar a configuração do teclado, né? Ele é um teclado retroiluminado, então aqui eu consigo efetuar a configuração do teclado em si, né, do teclado retroiluminado, e também o próprio FlexiKey, ele é responsável pelo OSD. Então no momento que eu pressiono aqui a tecla Caps Lock, né, ou a tecla Numlock, ele vai exibir aqui na tela o que acontece, pois este teclado, isso aqui é outra coisa que, né, para continuar malhando aí esse teclado, né, ele não tem LED indicador do Caps, né, o que eu acho também bem ruim. O próprio HP também possuía isto. E era algo relativamente simples, né? Os teclados mecânicos da Havel, eles já possuem cada uma das teclas o LED individual. Então no momento que você aperta o Caps, você pode inclusive configurar qual é a cor que ele vai acender aqui. Então realmente eu não entendi por que utilizar um teclado diferente dos teclados que eles já utilizam nos outros computadores para este Note aqui, ainda mais tratando de um computador voltado ao uso profissional. Acho que poderia ter tido aí um pouco mais de cuidado na escolha da configuração. Agora, a respeito ainda deste Note, é importante salientar que a Havel possui, né, os seus Notes de linha, né, os Notes, principalmente os Notes Gamer, os modelos de 15 polegadas que vocês encontram aqui no site deles, né, e é bem importante salientar que os Notes que são completamente customizados pela fabricante são os Notes da linha Gamer de 15 polegadas. Os modelos de 17 polegadas são na realidade bare bones. Eles adquirem a licença para a produção deste Note e fabricam ele em solo nacional. Na realidade, provavelmente, né, a explicação para todas essas pequenas falhas de projeto, né, a questão do teclado não ser assim tão bom, a questão da falha da placa de áudio, né, isso aí provavelmente é herdado a partir do licenciamento. E aí eu não sei se o licenciamento deles permite efetuar alterações no projeto. Aí tudo depende de como é feito este contrato de licenciamento para a produção deste equipamento aqui em solo nacional, né? Então é isso aí, pessoal. Os Notes da Havel, eles são na realidade, como eu já falado, são bare bones. A maioria deles então são licenciados, né, a partir de outros fabricantes. A MSI é um exemplo disso também. A MSI também fabrica muitos bare bones. A maior parte dos computadores de alta performance deles são bare bones, semelhantes aí aos Notes da Havel. A diferença é que a Havel fabrica isso aí em solo nacional e vocês também têm aí um bom suporte técnico. Então é isso aí. O próximo vídeo será um pouco mais dedicado à performance do computador em si. Então fiquem ligados aí no canal e aguardem o próximo vídeo. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim P&D. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Dúvidas, críticas e sugestões, utilizem os comentários do YouTube. Para não perder os próximos vídeos, assine o canal e clique aí na sinetinha do YouTube. E é claro, também curta nossa página lá no Facebook e siga-nos no Twitter. É isso aí,
Até o próximo vídeo!